Sejam bem-vindos a mais um episódio do Movimentcast. Eu sou Matheus Winkler, estou aqui com o meu co-host Vitor Brito e hoje a gente está aqui com uma sumidade, um médico do esporte, referência no futebol, um cara que a gente admira muito, Luiz Fernando Mourão, médico do esporte pela USP, com quantos anos aí de experiência no futebol profissional? São 8 anos já, desde 2016. Desde 2016. Alguma resenha? Algumas, né? Tem algumas histórias para contar. Mourão, seja bem-vindo aí, é um prazer te ter aqui conversando com a gente. Obrigado pelo convite, Matheus, Vitor. Cara, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. A gente que vem de uma nova geração da medicina esportiva, de residência médica e de serviços, né, da medicina esportiva. Esse tipo de conteúdo aqui é algo que eu acho que agrega muito, não só para nós que estamos entrando e começando na área, né, desbravando, digamos assim, mas principalmente para quem tem dúvidas, né, que está vindo dessa geração aí que também gostaria de trabalhar na área. E espero contribuir um pouquinho na conversa aqui no bate-papo. Entrando, estamos nós dois aqui. Nós dois estamos entrando. Tu já é um veterano, velho. Exatamente. Tem muito que aprender. Mas, Mourão, obrigado, viu, pela presença aí. Vai ser um prazer trocar uma ideia com você e de um assunto que eu gosto tanto, que não tem como não falar de futebol com o Mourão. Então a gente vai devagar aí entre diversos assuntos da medicina esportiva, mas tentar tirar de você aí suas histórias no futebol. E como você mesmo contextualizou, tem pessoas que assistem a gente para poder entrar na medicina esportiva, fazer a residência. E uma das principais perguntas é: como é que é o mercado de trabalho do futebol? Como é que você enxerga o mercado de trabalho pro médico do esporte no futebol? Eu vejo o mercado da medicina do futebol um mercado amplo, no sentido de uma geração que tem tido muito espaço por conta da medicina esportiva. Digamos que culturalmente, né, tem um marco muito forte na medicina do futebol, assim, que é o óbito do Serginho, né, em 2004. E até o surgimento, né, a criação da nossa residência é 2007. Então, a gente vem numa adolescência, digamos assim, né, de especialidade, que vem numa crescente por conta muito dos episódios trágicos, né? Envolve muito morte súbita, né, mas evoluindo para a medicina esportiva por si só, essa abordagem multidisciplinar é muito característica da nossa especialidade. E é algo totalmente fundamental para quem trabalha na rotina do futebol. E esse conhecimento, tanto da abordagem multidisciplinar, né, e dos conhecimentos que a medicina esportiva nos traz na nossa formação, eles são muito inseridos na prática de um clube de alta performance. Então eu vejo que o médico do esporte, por esse know-how, digamos assim, né, esse conhecimento todo envolvido com não só da medicina, mas da fisioterapia, fisiologia, nutrição, psicologia, né, performance, recovery. Então, todos esses temas que estão na rotina diária ali, né, do clube de alta performance, o médico do esporte ele tem muito potencial de ser um gestor desse ambiente. E o gestor não necessariamente numa figura central, hierárquica, nesse sentido, mas uma pessoa que tem a capacidade do diálogo. E funciona muito dessa forma, né? E a gente, se parar para pensar em até artigos científicos, né, os trabalhos publicados que até falam da importância da comunicação entre o serviço, entre os profissionais envolvidos, é um dos fatores preponderantes para a gente ter menor número de lesão, para a gente ter melhora da performance, melhores resultados. A conversa na rotina diária entre profissionais e comissão técnica, gestores. Então eu penso que o nosso conhecimento da formação da medicina esportiva, né, proporciona que o médico do esporte tenha um papel central no futebol e esportes de alta performance de forma geral. E quem está vindo agora dessa geração, dessa nova formação do médico do esporte, está pegando um campo muito de transição, de uma geração que era, digamos que predominantemente da ortopedia, da cardiologia, até menos, mas principalmente, né, mais da ortopedia, que trabalhava dentro do futebol e está tendo a possibilidade também de oportunidades para trabalhar dentro do futebol de alta performance.
E como você enxerga, assim, no meio do futebol brasileiro, a inserção do médico do esporte? Hoje em dia, a gente tem muitos médicos do esporte, sendo ter feito residência ou não, dentro dos clubes? Eu vejo que a gente está numa crescente muito grande, né? E até a gente sempre parte do princípio aqui, São Paulo, né, a referência do país, né, de forma geral, econômica. E para a medicina esportiva isso não foge, né, dessa tendência. Se a gente parar para raciocinar dessa nova geração da medicina esportiva, eu acho que um dos primeiros clubes que virou a chave, literalmente, né, foi o Palmeiras, e tem muito do Gustavo Maglioca, né, acho que foi um dos profissionais que assumiu as rédeas, digamos assim, né, junto com todos os profissionais da sua própria geração e que hoje estão consolidados. E aí a gente vai falar não só do Gustavo, mas da Ana Corte, né, hoje chefe do Corinthians. E, enfim, né, são vários profissionais que estão bem inseridos no mercado, né, nesse processo. E isso tem tido muita relevância quando a gente entende como que funciona a rotina do dia a dia do futebol. Muitos até é engraçado, quem sempre procura e quer saber, tem curiosidade, como é que funciona a prática ali do dia a dia, a convivência, né, com os atletas e viagens e tudo mais, enxergam muito o dia do jogo. Eu até brinco que o jogo é a cereja do bolo, né? 5% do trabalho que a gente vai ter quando trabalha dentro do futebol. Justamente porque a gente tem um ambiente muito maior do que a hora do jogo, do que uma lesão musculoesquelética, do que um trauma, né, do que situações de urgência que podem acontecer na hora do jogo, ali à beira do campo. Então a gente tem um ambiente que é muito clínico, né, que é muito de gestão de pessoas, é muito do diálogo, da conversa ali, de você lidar com problemas burocráticos. E aí a gente vai falar de contratos, de lidar com situações aí envolvendo gestores administrativos e não apenas, né, o atleta por si só. Então por isso que o médico do esporte tem tido muita abertura, digamos assim, cada vez mais abertura, como um papel de profissional para lidar com esse tipo de trabalho dentro do futebol de alta performance. Cara, acho que até botando assim um paralelo, né? A medicina esportiva está crescendo e cada vez mais todo mundo está ficando mais educado a respeito do que é a medicina esportiva. Então, esse movimento, como tu falou, aqui vai começando, vai aumentando em São Paulo, outros lugares também começam a pegar a mesma lógica, mas se a gente pegar simplesmente o momento que eu e o Vitor entramos na residência, para mim, quando eu entrei na residência, eu já sabia de vários médicos do esporte que estavam em times, sendo os médicos do time. Quando tu entrou na residência, não. Entendeu? Então a gente tá vivendo realmente uma transição e é bem nítido, assim, quando a gente olha ao nosso redor. E acho que à medida que mais médicos do esporte estiverem fazendo bem o seu trabalho, cada vez mais vão percebendo o nosso papel. Porque eu noto que em várias interações com outros profissionais, eu toco num assunto, médico do esporte sabe disso, sabe daquilo. E a gente tem essa habilidade de comunicar vários pontos, né? Só que para comunicar vários pontos, nesse desejo de ajudar, a gente sabe que até nesse meio de esporte de alto rendimento tem vários jogos de poder, né? O quanto tu acha que é importante você saber como conversar, habilidades assim, soft skills, coisas que a gente não aprende, assim, que não é hard skill para estar nesse ambiente? Matheus, eu vejo que isso é algo que é fundamental e que passa batido, né, totalmente na nossa formação acadêmica de faculdade. E da mesma forma, de residência, de pós-graduação, porque isso você só consegue aprender lidando com as pessoas no dia a dia. O médico, a nossa formação, ela é uma formação enviesada para o ambiente hospitalar, né? E a cultura da palavra final, digamos assim, a palavra mais importante, né, em termos de definição de diagnóstico, de tratamento ou de conduta, né, para uma paciente grave, né, um paciente de um contexto ambulatorial e hospitalar. E aí, no futebol, enfim, consequentemente nos demais esportes de alta performance, a gente aprende a lidar de uma forma
em que a gente tem que ter a nossa posição enquanto médico, a nossa palavra ela é relevante, então, via de regra, ela não é passada por cima, digamos assim, mas você tem que aprender a utilizar isso de uma forma inclusiva, de uma forma respeitosa, de uma forma que você traz a discussão de um caso, por exemplo, para que todos opinem e a gente tenha um consenso, né? Em cima de um veto, por exemplo, né? Não existe alternativa porque realmente é uma lesão, é uma doença, é uma situação em que não tem possibilidade do atleta performar, por exemplo. Mas da mesma forma, a gente lida com situações no fio da navalha, porque às vezes pode ser duas situações, né? Tanto para o clube, enfim, se desenvolver ou ter oportunidade de visibilidade, a possibilidade de uma premiação, né? Um campeonato super relevante que pode mudar a história do clube, e você tem pessoas que são importantes nesse processo, então um atleta que é destaque, que está se recuperando ou não está 100%, mas os 5, 10 minutos que ele puder jogar ali, é importante que ele esteja disponível. E também o lado do atleta, porque a gente convive, né? Culturalmente, o atleta, a grande maioria deles são pessoas que não tiveram oportunidade do estudo ou de uma estrutura familiar, né, bem consolidada, e tem no futebol, talvez, uma das poucas oportunidades de subir na vida. Então, às vezes, aquela oportunidade do atleta não estando 100%, mas participar de um campeonato, né? Às vezes fazer um gol decisivo, né? Ter uma atuação decisiva, muda um contrato que está finalizando para 2, 3 temporadas, ou uma transferência que eleva o nível de salário, eleva a condição financeira, muda a vida da família. Então, a nossa função nesse sentido, ela é muito sensível, né? Ela é muito delicada nesse sentido, porque a gente entende que não é uma questão de doença e afastamento único e exclusivamente, como eu falei até do ambiente hospitalar, que a gente é acostumado a isso. Porque sim, ou porque não. Mas a gente individualizar as situações, ela perpassa por um contexto que é muito mais elaborado do que a gente imagina, e é só no dia a dia. Só no dia a dia vivendo isso, com meses e anos convivendo com pessoas diferentes, com profissionais diferentes, para você adquirir esses soft skills, por exemplo. E você falou sobre essa vivência do médico do esporte no futebol, que precisa para poder aprender a criar esses mecanismos e tal. E como que é essa vivência? Como que é o dia a dia do médico do esporte dentro do futebol? Trabalha só, fica lá no consultório esperando o atleta chegar te perguntando, ou trabalha junto com outros profissionais, a nutrição, enfim. Como é que é? Explica pra gente. A rotina ela é muito intensa, né? E o médico que trabalha com futebol, ele tem que entender sobre imprevisibilidade. Eu acho que essa é uma palavra muito importante, né? Dentro de quem tem o desejo, né? Tem a vontade de trabalhar no futebol. Digamos que a gente é muito acostumado a rotina, plantão tal dia, o consultório, agenda fixa, né, em tal dia da semana, né? Então, essa rotina, para quem trabalha no futebol, ela não é muito rígida. Às vezes você pode ter uma mudança repentina de treino, uma mudança repentina de uma viagem por causa de um jogo específico, uma data que alterou de um campeonato, né, enfim, específico também. Então, o médico do futebol, ele tem que aprender a lidar com as situações de alterações, né, imprevisíveis. Então, esse é um ponto que diferencia muito. Na rotina do dia a dia, a gente tem que estar pronto para qualquer situação. Eu não gosto de comparar com um plantão, porque é diferente, né? Porque você lida... Se você está tendo surto de alguma doença infecto-contagiosa, surto gripal, surto pandemia, né? Que a gente viveu ali, pandemia. Então, os atletas estão submetidos às mesmas condições do que a população geral, que também está dentro do hospital. Mas você tem que ser o mais resolutivo possível. Então, se você tem a responsabilidade de, no acompanhamento dos treinos,
né, as opções de tratamento, medicações ali na rotina do dia a dia, você lida com isso com os atletas, né? Você se torna a pessoa a referência para todos eles. E no sentido de não ser só o atleta, mas de confidências da família. Então, às vezes é um familiar que precisa de alguma orientação, né? E aí o atleta sente essa confiança em você e o familiar vai atrás também. Então, você acaba sendo uma referência de forma geral para o atleta. Numa rotina, num convívio do clube, né, você tem também, além dos atletas, outros profissionais. Então, profissionais multidisciplinares, né, de preparação física, fisiologia, nutrição, os próprios técnicos, né, auxiliares técnicos, os executivos, gestores, empresários. Então, você cria uma bagagem, digamos assim, de gestão de pessoas que é totalmente fora dos livros. Porque você pode até gostar de comportamentos, né, de entender, né, como que funciona sobre conhecimentos envolvendo comportamento humano, enfim. Mas a prática ali do dia a dia é o que te prepara, né, te dá casca, digamos assim, para você lidar com as mais inesperadas situações. Cara, eu acho que muita gente talvez que não conhece a fundo pensa assim, médico no futebol é você ali à beira-campo, saindo correndo, entrando com a maletinha quando o atleta se machuca e tudo mais. Só que nem tu falou, né? O jogo é a cereja do bolo, é aquele momento. Existe todo um outro contexto por trás. E nesse contexto, como é que é um dia a dia do médico do esporte no futebol dentro do departamento médico? O que rola ali no DM? Como que é assim, bem rotina mesmo? Você vai pegar numa rotina de treino, existe o pré-treino, né? E aí no pré-treino você está lá como médico, né? Aproveitando para ficar sempre à disposição ali para uma determinada avaliação. Pera, então tu não fica então só num consultório, numa salinha fechada? Isso jamais. Então você não espera o problema acontecer, digamos assim. Então você tá na beira do campo, você tá no vestiário, né? Os atletas chegam para sua rotina diária ali, você tá ali à disposição, inclusive. E ali junto você tem todo o processo sendo realizado. Então a equipe de fisiologia com os questionários, né, com tecnologias envolvidas, termografia, plataforma de força, enfim, a fisioterapia com, enfim, massoterapia, com tratamentos, né, as pré-ativações, né, hoje em dia tá tão famoso esse termo, né, da pré-ativação. Enfim, a equipe de nutrição com os suplementos adequados para o pré, para o intra, para o pós-jogo, pós-treino. Então, você vive muito, é muito intenso essa rotina, né, do dia a dia. Então, você não está ali, igual a gente está hoje aqui, né, sentado, assim, esperando, conversando, batendo um papo, assim, suave, descontraído. Até, com certeza acontece, né, mas é um nível de tensão ali que está sempre no limite e você tem que estar... saber administrar, né? Como que vai dentro dessa rotina do dia a dia. Porque ao mesmo tempo que você está no melhor dos mundos, né? Querendo ou não, o resultado influencia muito. Se você está numa maré boa de resultados, de conquistas, né? O ambiente fica favorável para o trabalho. Mas aí você também tem situações em que você vive o contrário. Então, de derrotas, de trocas de comissões. Então, o nível de tensão, né, e de possibilidade de conversas e de resenha, assim, fica mais difícil, né? Uhum. Então, muito... É um ambiente, como eu falei, imprevisível, né? A gente tem que estar pronto para isso. De certa forma, muito... Existe essa volatilidade, digamos assim. Mas essa história de ficar ali... esperando ali, né? Só abanando. Mas assim, ó, vamos dar um exemplo aí. Tu tá num dia, então, normal de trabalho, tu chegou, viu os atletas, trocou uma ideia, eles estavam se preparando. Daí o fisiologista vem pra ti depois do treino e fala, fulano, eu vi no GPS dele que ele tá se deslocando muito menos do que ele tava, ele tem falado que tá cansado e tal, falou que tava com alguns problemas, mas o treinador tá cobrando que o cara treine, esteja lá. O médico, ele tem algum papel aí de entrar, de comunicar? Como que se lida com essas situações? Assim, qual que é teu papel aí dentro? Na verdade, esse tipo de situação acaba sendo direcionado para que você tenha uma função central. Por exemplo, pegando esse gancho, né? do exemplo. Você tem um atleta que está com uma carga
externa, né? Carga externa relacionado a, enfim, número de sprints, quilometragem, tudo que é o treino em si, né? Que gera em cima do atleta, você acaba fazendo parte dessa discussão junto com o profissional envolvido para raciocinar em cima do porquê que o atleta não está performando. Então, o próprio exemplo, número de sprint, por exemplo, né? Você tá com alto número, ou então comparado com o restante do grupo, você tá com uma alteração específica, né? de redução de número de sprints. Então você começa a tentar entender uma situação dessa e associar com uma possível queixa. Isso na hora do treino não são dos dois lados. Não é só o fisiologista que está ali e vem te comunicar. Você ali observando, você consegue perceber, né? Você conhece o atleta. É um lateral que não está dando sprint, então alguma coisa tem, né? E você ali já conhece o atleta, já percebe. Às vezes você olhando, né, como que está funcionando ali o treino dele, você percebe se de repente está com alguma faces, né, de dor, ou claudicando, né, andando de uma maneira diferente. E aí você chega e fala, pode também chegar e se dirigir para o fisiologista e perguntar, pô, como é que está o GPS do atleta tal? Ele não está sprintando, sabe? Então, esses dois lados, ele é totalmente possível e acontece muito. Só que quando a gente está inserido no processo, né, você está vivendo a rotina de fato, né, não só no dia do jogo, mas vivendo a rotina diária dos treinos e concentrações. Então você percebe como que o teu olhar diferente, né, e que vem muito dessa formação multidisciplinar, pode te ajudar também a você ser ativo no processo. Eu acho que essa questão é muito legal de passar para quem está escutando, porque a gente é muito acostumado ao paciente chegar em cima da gente, né? Com o médico, chegar no consultório, marcar consulta, ou chegar no plantão. A gente, no esporte de alto rendimento, no futebol, consequentemente, a gente tem um papel ativo que é importante. Então, eu vejo que muito do crescimento do médico do futebol, né, que tem o embasamento da medicina esportiva, tem muito respaldo nisso, porque a gente... Por exemplo, durante a nossa formação tem a fisioterapia que atua ali na correção do gesto esportivo, a gente enxerga eles olhando diferente, né, os valgos e, enfim, né, pisadas diferentes e angulações da biomecânica. Então a gente começa a enxergar diferente até as pessoas, né, por onde a gente passa na até rua, correndo né, no Ibirapuera. correndo no Ibirapuera ali. Então, dentro essa visão diferenciada, né, de maneira proporcionada pela convivência multidisciplinar, eu considero como um dos grandes diferenciais que fez com que o médico do esporte ele começasse a ser mais visto, né, dentro do mundo do futebol. Até para finalizar esse raciocínio, é muito comum, assim, eu, por exemplo, nos primeiros anos que eu comecei, e nos clubes assim que não tinha muito essa vivência, né, da experiência de ter alguém da nossa nova formação, o departamento médico ele é tido como digamos que como um vilão. Como um carimbo. O vilão da história, né? Era tipo assim, atleta que tem medo de chegar e falar, que de repente está sentindo alguma dor, e que às vezes nem é significativo, mas é algo que de repente pode ser atuado ali no início para não virar o problema de fato, mas é aquela história, não vou falar com o médico, não vou falar com o doc, vou porque levar gancho. Senão ele vai me tirar do treino, eu tenho que jogar, e vai me tirar da final, da viagem, da concentração, né, do jogo específico. Então, da feita que você consegue ter essa abordagem, né, você é mais ativo, você se preocupa, você mostra a importância também desse olhar, trazendo para o papel do médico do esporte, do médico do futebol, a nossa profissão ela ganhou um respeito maior dentro de fazer parte do processo, sabe? Isso é algo muito legal de comentar, porque nos últimos anos, a gente que está trabalhando, né, nos últimos anos aí dessa nova geração, percebe muito isso por conta dos comentários dos profissionais que já estão há 10, 15, 20 anos aí dentro do futebol. Eu concordo com tudo que você falou, e eu tenho um episódio característico assim, que quando eu ia trabalhar com futebol, meus amigos falavam assim, nossa, é muito bom sua profissão, você vai assistir jogo. E mal sabia eles que o que eu menos fazia era assistir o jogo.
Porque você tá pensando em tudo quanto é coisa, a não ser torcer pro... Lógico que você torce, comemora o gol, enfim. Mas ao mesmo tempo, você tá olhando se tem alguém cansado, você tá olhando o mecanismo de lesão, provável lesão, se vai ter um choque ou não. Você tem que estar muito pronto para prestar o atendimento. E isso em si a gente vai criando com o tempo, né? Não é a primeira vez você tinha um olhar específico. Depois a gente vai amadurecendo, vai vendo que é completamente diferente. E aí você já começa a pensar os próximos passos. Ó, eu tenho que planejar tal coisa durante o intervalo para isso e para isso. Por que que eu falo isso? Porque dentro do futebol tem vários profissionais, tem equipe multidisciplinar, porém, no entanto, na maior parte das vezes eles não viajam junto com o clube. Então, é uma comissão reduzida que faz com que você atue em outras áreas a não ser a sua. Então a gente, dentro da medicina do esporte, a gente tem a capacidade de ajudar na alimentação e na suplementação, na parte psicológica, de poder conversar e criar isso tudo que você falou, do atleta não ver o médico do esporte como um vilão, né? Então, ele vai me tirar do jogo. Não, eu vou te ajudar a melhorar até lá e você performar melhor. Porque não adianta nada você ir dessa forma, chegar lá no jogo e pedir para ser substituído. Então eu vejo que muitas vezes, além disso tudo, a gente faz as outras funções, né? E isso começou a surtir efeito, os gestores do clube em si começaram a ver valor nesse profissional, né? Que conseguia devagar em várias áreas. E por isso que eu acho que está crescendo a cada dia mais. Na Série A do Campeonato Brasileiro está cada dia mais presente, tendo praticamente um em cada clube brasileiro. E eu acho que tende a crescer ainda muito mais. E eu acho que tem espaço para isso. Porque é necessário ter o ortopedista, é necessário ter o cardiologista, com certeza. Porém, o médico do esporte, ele consegue ter essa visão mais ampla e consegue conectar. Eu acho que essa é a nossa principal função, né? Tu tocaste num tema que eu acho que é muito importante também deixar muito claro. Que a gente está falando muito do crescimento, da nossa especialidade e tudo mais, mas não é algo relacionado à substituição. Porque quando a gente fala nessa questão envolvendo um trabalho multidisciplinar, um trabalho de equipe, isso também perpassa pela área médica. Então, existe espaço para todos os profissionais. Para o médico do esporte, né, para o ortopedista especialista em ombro, especialista em joelho, especialista em pé e tornozelo. O médico, inclusive hoje o médico trabalha com dor, né, a medicina regenerativa aí crescendo absurdamente. O próprio cardiologista, especialista, né, em cardiologia do exercício. Então, o que a gente tem visto, né, existe uma tendência, né, isso é o que tem se mostrado nos últimos anos, para que, por exemplo, de uma equipe de 3, 5, enfim, né, médicos que compõem um departamento médico, a gente tem um ortopedista fazendo parte, tem um cardiologista, por exemplo, tem um médico do esporte. Então, é uma equipe de profissionais que está em sinergia, né? Então, esse que é o... acho que é uma das principais mensagens aqui, porque às vezes tem pessoas que falam assim, eu tenho muita vontade de trabalhar no esporte, trabalhar no futebol, mas, enfim, eu tenho que fazer medicina esportiva. Pô, eu gosto de operar, eu até brinco assim, todo mundo, eu faço medicina esportiva ou não? Eu falo, ó, tu queres operar ou não? Então, ó, se quer operar, vai fazer ortopedia. Não adianta você fazer medicina esportiva e não vai operar. Então, é o corte, digamos assim, né? E aí, dentro do futebol, isso é muito frequente hoje em dia, né? Você tem os profissionais da medicina esportiva, os ortopedistas, então, os profissionais que têm relação nesse trabalho de performance dentro do futebol, eles trabalham juntos dentro da mesma equipe. Antigamente, antigamente a gente vai falar de início de 2000 para trás, provavelmente, né, gerações mais antigas e que desbravaram, né? Hoje a gente só tem a nossa especialidade graças a quem meteu a cara, digamos assim, né? Então a medicina esportiva só existe hoje justamente por conta da evolução natural, né, do processo. Então isso é importante também. Mas o médico do clube operava os atletas, né? Então era algo muito direto, assim. Hoje em dia isso não tem uma tendência a não acontecer mais. Uhum. O clube, ele tem o seu departamento médico e o clube dá o suporte total para os seus atletas, seja necessidade de ambiente hospitalar, de algum apoio de tratamento complementar, né? De algo invasivo, mas que cada vez menos a equipe do clube em si que vai ser responsável por fazer de fato. Vai fazer a ponte, né? Exatamente. Por isso que eu falo o termo assim, gestão de pessoas, e você tem que estar muito alinhado com isso, porque você
imagina você responsável por um clube de alta performance, né? Um clube de futebol aí relevante, Série A, enfim, hoje Série B, até Série C, dependendo do nível de estrutura, você tem clubes que estão investindo absurdamente. Ou tem clubes formadores que têm estrutura melhores hoje do que até clubes bem consolidados e tudo mais. Mas você precisa, enquanto gestor do clube, você médico vai ser cobrado numa necessidade, numa cirurgia de ADCA de um atleta, por exemplo. Então, o gestor do clube tem você como referência para resolver esse problema. E como que isso se resolve? É a sua equipe médica, a sua equipe de enfermagem, né? Tá alinhada ali com, enfim, o eventual plano de saúde que o seu clube paga para os seus atletas. Ou então, caso não haja, você direcionar para um profissional que seja o mais indicado possível para resolver, né? Fazer esse procedimento cirúrgico. E aí, junto com a sua equipe de fisioterapia, ter a abordagem, o tratamento proposto. Então, isso tudo está centralizado na sua função dentro de um departamento médico. Não é a questão de você ser o médico do clube, por mais que você seja um ortopedista, especialista em cirurgia do joelho. Não vai ser você não vai necessariamente, necessariamente você que vai operar os atletas do clube que você já é responsável, sabe? Então, é importante isso. Tem algumas histórias, e aí são histórias que a gente escuta, né? Que toda cirurgia tem seu risco, né? Cada procedimento tem seu risco. Então, às vezes, se acontece um problema com um atleta que foi o médico do departamento médico do clube, que foi o responsável pela cirurgia, pelo procedimento em si, então é um grande problema jurídico. Então, a gente já começa a entrar no juridiquês da medicina, isso foi para dentro também, né? Então, é justamente isso. Você tem o respaldo ali, né, da equipe toda, você é responsável por direcionar e dar todo o suporte necessário para qualquer que seja o procedimento ou cirurgia do atleta. E em muitos casos hoje a gente até acompanha, assim, a gente está lá no hospital, enfim, o atleta vai operar aqui em São Paulo, no Sírio, no Einstein, sei lá, qualquer outra rede que seja indicada. Você não opera, mas você, como o responsável da área médica, por exemplo, um profissional que faz parte do corpo do departamento médico, você está lá do lado do atleta, está no centro cirúrgico, acompanha a cirurgia, escuta o cirurgião, por exemplo, tem todas as informações diretamente lá. E aí a gente vai voltar de novo para a gestão de pessoas, porque você gera o seu network, né, dentro a partir, né, do seu trabalho do futebol. Você mostra profissionalismo, inclusive, você mostra o zelo, né, necessário para o tratamento que está sendo feito com o seu atleta, que é sua responsabilidade. Então, acho que a gente já está falando de vários temas aqui que muita gente já imaginando, não era só o jogo, né? Não era só o dia do jogo, já está virando a chave, com certeza. Tem uma divisão do cuidado, que eu acho que isso é muito importante, só que quando acontece uma situação assim, de um atleta teu se machuca, você examina ele, você vê, nossa, é um LCA mesmo, você vai entrar em contato com a retaguarda, alguém vai operá-lo, mas você, às vezes, vai acompanhar a cirurgia, mas você já está pensando no pós, já está pensando, como é que vai ser lá no clube, como é que eu vou organizar, quando que ele vai começar a físio, você sabe como que é o perfil psicológico daquele atleta, já sabe, nossa, talvez a gente tenha que envolver aqui psicólogo também, já tem toda uma outra visão e está mexendo vários pauzinhos para dar continuidade para aquele tratamento. Então, por mais que tu não é o cara que vai estar operando ali, mas é sobre dividir o cuidado com outros profissionais e ter uma capacidade de compreender de todos esses mundos para estar monitorando, vendo a evolução e estar pensando quais outros profissionais tu vai ter que ir botando na roda. Eu não sei se tu percebeste, mas tu estás falando em vários tópicos aqui de uma abordagem totalmente completa de vários profissionais, né, que você já raciocinando como que seria a melhor forma, né, para o seu atleta, né, ser conduzido. Então, imagina isso no ambiente de faculdade, no ambiente hospitalar, que a gente é acostumado a trabalhar. Isso é aquela história. Nossa. Fiz a minha visita, evoluiu o paciente, canetei, né, enfim, e já foi. E beleza, cada um vai passar, tipo assim, solicito fisioterapia, solicito avaliação da psicologia e beleza, e deixa no prontuário, mas não é, de certa forma, a sua responsabilidade automática. Se você entrar no esporte com essa visão,
tu já vai estar fora, porque já ninguém vai gostar de ti. Exatamente. E às vezes vai ser até um outro médico no outro dia, um outro profissional que vai passar no outro dia, nem é seu mais. Você só passou um dia porque você tava de plantão e pronto. Agora no clube não, no clube você tá ali todo dia, ou se não, o dia que você não tá todo mundo entrando em contato pelo celular. Eu falo que o médico inserido dentro do futebol é 24/7, é 24 horas por dia, 7 vezes por semana. Então domingo à noite, vão te mandar mensagem perguntando, atleta mandando. Então... Que horas de noite? Comentou que horas? eu acho que 3 da manhã, às vezes pode. 3 da manhã também. E assim, pra galera que tá entrando, tem muita gente que entra na medicina esportiva já com a ideia de trabalhar no futebol, tem gente também que entra em ortopedia já pensando que quer depois trabalhar com esporte, trabalhar com futebol. Considerando o cenário hoje e a tua experiência que te trouxe até aqui, que tu acha, como que tu acha que são os caminhos para alguém que quer trabalhar com o futebol? O que essa pessoa tem que estar buscando? O que ela tem que fazer? Forma de agir, sabe? Até vamos dizer, a ética de trabalho da pessoa. O que tu tem para dizer assim pra gente? Posso só complementar uma coisa? Pior a pergunta aí, vai. Porque a maior parte deles falam, nossa, eu já sou inserido no futebol porque eu já fiz vários jogos. Isso acrescenta alguma coisa? Ou é só uma parte do médico do esporte no futebol? Eu acho que é uma parte, né, que você acaba fazendo, mas eu digo que se você tem vontade de trabalhar no futebol, mesmo você que faz residência de medicina esportiva, você faz pós-graduação de medicina esportiva, ou você que está num R4 do trauma esportivo, da ortopedia, ou de cirurgia de joelho, não importa. Eu digo que você tem que aproveitar qualquer oportunidade para entrar no futebol. O meu grande exemplo que aconteceu comigo assim de maneira mais efetiva foi em 2018, né? Então, em 2016 a gente entrei na residência, aí aparece aquele jogo, um ou outro, a gente vai empolgado fazer jogo na ambulância no Morumbi, sabe? Aquelas situações, né, que a gente aparece a oportunidade e faz, né? Interior de São Paulo, 3 horas de carro. A gente vai fazendo porque... Não recebe o pagamento, demora 2 meses para 3 meses. Ou então, né? Até hoje não recebeu. Mas, querendo ou não, tudo que você faz, de oportunidade que você abraça, sempre tem o seu proveito. Tanto de experiência profissional, mas também por você aumentar a sua rede de contatos, né? O networking, ele é muito forte dentro do mundo do futebol. Você demonstrar o seu trabalho e passar segurança para quem enxerga o seu trabalho. Eu acho que isso é também um dos pontos cruciais, assim. E você ser muito ativo, assim, no processo. Porque se você enxerga uma possibilidade que teoricamente é pequena e você faz bem feita, você, com certeza, a possibilidade de você ter frutos lá na frente, ela é grande. Então, como eu falei, eu tenho uma grande pretensão profissional, né, de ter o meu doutorado. Eu acho que parte acadêmica é algo que é importante para qualquer pessoa. E eu tinha pretensões na época da minha residência de emendar, né? Fazer residência, então, mestrado, doutorado, enfim. E no meu R2 eu tive, já 2017, né? 2017 para 2018, eu comecei a me envolver num grupo bem importante lá na USP, enfim, né, com biópsia muscular, com trabalhos assim relevantes e, cara, correndo atrás. E, pô, eu tive uma oportunidade de sair da residência e emendar o mestrado lá na USP. Então, um sonho, né? Aquela história toda. E aí, em 2018, eu tive a oportunidade do meu primeiro vínculo efetivo para entrar no futebol. Foi no Água Santa, lá no profissional, para disputar a Série A2 do Paulista. Então, quem é daqui de São Paulo até sabe, né? Imagina, a Série A2 do Paulista acho que é top 5 dos campeonatos regionais do país inteiro, né? Só perde, claro, Paulista, aí vai Carioca, Mineiro, acho que do Sul, tal, Porto Alegre, e talvez algum outro, né, seja equiparado, mas é um campeonato bem forte, assim, mas não tem uma visibilidade grande. E na época o Água Santa ainda estava pleiteando, subindo. Hoje está bem mais consolidado, né, dentro da área da medicina, não só da medicina esportiva, mas como clube, né. E na hora que eu vi essa oportunidade, eu falei, caramba, é o ônibus do futebol passando na minha frente. Imagina, né? Eu até brinco com a situação. Você tá no ponto de ônibus ali, querendo ir para um lugar, você perder esse ônibus que passa na sua frente, quem sabe, né? Quem garante que ele vai passar de novo? Então, esse foi o raciocínio que eu tive para tomar uma decisão. Eu falei,
talvez seja mais fácil eu ter oportunidade de mestrado, até o doutorado direto, enfim, mais na frente da minha carreira, né? Do que se eu primeiro fizer mestrado, depois doutorado e depois vou pegar uma oportunidade para entrar no futebol. Então eu optei por fazer o inverso. Então aproveitei a oportunidade de futebol, larguei o mestrado, o projeto de mestrado na época, e me dediquei como nunca assim nessa oportunidade do Água Santa. E isso foi, eu considero que foi um divisor de águas, assim, porque foi um trabalho muito bem legal de fazer, com profissionais absurdos dentro da medicina esportiva. Até um abraço aí pro glorioso ídolo Luiz Fittipaldi. Acho que é uma lenda para todos nós, a gente sabe, né? Com certeza. A gente já ouviu falar tantas vezes dele. Convidem o cara. Eu quero te conhecer pessoalmente aí, que falam de ti sempre. Esse é um fenômeno. Tu é brabo. Parceiro, amigão demais. Enfim, e outros colegas também, até o próprio Heitor, que trabalhou comigo no Santos depois. Então, foi uma experiência muito boa e trouxe, né, a possibilidade de uma oportunidade depois no Santos, né, lá em 2019 isso. Então, digamos assim, foi a melhor escolha? Naquele momento, pro meu raciocínio, foi a melhor escolha porque era a oportunidade que eu tinha para entrar dentro do futebol, que apareceu, né, depois de 3 anos praticamente, uma oportunidade efetiva, né? Então eu preferi abraçar e deu certo. Poderia não ter dado, mas enfim, né? O destino, a gente tá sempre ali batalhando para a sorte aparecer, né? Digamos assim. Então, quando ela apareceu, né? Deu certo, mas digamos assim. assim. O que é dar certo, assim? O que é dar certo? Porque no processo de, aspas, dar certo, muitas coisas dão errado. Então, eu acho que tu consegue dizer que deu certo ou deu errado. Proporcionalmente mais, né? Tu vai vivendo uma linha temporal, né? Se tu tivesse ficado lá 1 mês tentando, e daí só foi ruim, só foi porrada, não recebeu bem, não sei o quê, ficou 1 mês tentando, e aí não deu certo. Mas quanto tempo tu ficou tentando, pra dizer assim, que deu certo? Acho que isso é uma pergunta difícil de dar uma precisão, assim, né? Temporal. Mas da feita que eu estava ali no meu 2º para 3º ano já dentro do Santos, acho que já era um período que eu estava conseguindo colocar em prática a medicina esportiva que eu tinha, né, como uma boa medicina esportiva assim, dentro do clube. Justamente por transição, acho que as equipes trabalhando junto, os profissionais se conhecendo, eu acho que isso é natural do processo para a gente chegar e falar que realmente, deu certo. Eu quis fazer até uma provocação, assim, porque eu sei que não tem resposta de tempo, mas é que pra mim, quando tu conta a tua história, assim, me parece que deu certo no momento que tu decidiu que tu ia entrar no negócio e tu ia entregar mais do que tu ia receber. E tava tudo certo, porque tu ia se desenvolver no caminho. Uhum. Tipo, tu teve essa visão. E até te perguntei qual trajetória tu recomendaria pra pessoa. Então eu tô entendendo que tu diria pra quem quer começar, bota a tua cara, faz, trabalha. O que mais que é importante, assim, pra pessoa que quer começar a trabalhar, assim, no futebol? Porque muitas vezes o pessoal mais jovem, eles já querem a resposta, querem ir para um clube grande ou ganhar muito dinheiro, e as coisas não são assim. Existe o processo que a gente fez só um joguinho para poder ser conhecido e depois ser chamado para fazer parte de um clube e não ganhar tão bem, mas você sabe que você vai crescer. Enfim, é todo um processo que você vai mostrar seu trabalho. E aí depois entra num clube grande, até colocar sua cara ali, eles enxergarem valor no seu trabalho, você conseguir colocar o que você acredita. É um processo longo, né? Vamos fazer uma comparação com plantão, por exemplo, né? Você chega, mete a cara, preciso trabalhar, me formei e tal, e vou tirar plantão num determinado hospital, enfim. Não é o hospital no centro de São Paulo que você provavelmente vai ter a sua primeira oportunidade. Você vai 2 horas para chegar no plantão, ou você vai para fazer um sexta, sábado e domingo num lugar que fica, né, você vai ter que dormir no local, porque é longe, mas é a oportunidade que aparece. Nem sempre é aquele que te paga no mês seguinte, né? Então, para você crescer e ter oportunidades de depois trabalhar meia hora da sua casa, eu acho que isso leva um tempo. E da mesma forma, você está trabalhando a meia hora da sua casa, mas é aquela oportunidade de um domingo, dia das mães, noturno, que ninguém quer fazer, e você chega e abraça a oportunidade. E aí você abraçou as oportunidades, você mostrou seu trabalho,
a escala de plantão que você tanto desejou no diurno da terça-feira, por exemplo, aparece, você é lembrado. Então, fazendo essa analogia, é muito para dentro do futebol também. Então, eu fiz até jogo de rugby universitário meio-dia no CPUSP. Assim, dentro das primeiras oportunidades que aparecia e tudo mais. Cheguei a fazer jogo de Série B, sabe, na Arena Barueri, de time aí que não levava médico, por exemplo. Então, e aí a empresa que contrata, a empresa terceirizada, aí a empresa terceirizada já lembra de você. Sempre quando tem jogo você começa a virar referência, porque você topa, você dá um jeito, você faz as coisas e, né, o clube gosta do serviço, porque paga a empresa, né? Até dentro de ambulância, você tem oportunidade de trabalhar, de ser o médico da ambulância que faz a cobertura dos jogos. Então a gente tem exemplos aqui até de colegas nossos que entraram no futebol porque começaram a cobrir a ambulância, enfim, né, dentro do centro de treinamento, nos jogos, e aí começou a ficar conhecido, e não, tô fazendo medicina esportiva, e aí tem oportunidade, e aí consegue se inserir no meio. Então não existe uma receita de bolo, né? O que aconteceu comigo, por exemplo, tem pessoas que até hoje, de repente, teve oportunidades de mais cedo do que eu e hoje estão no futebol, outras que já largaram, que não se identificaram. Às vezes a pessoa tem mais vontade e precisa tirar essa dúvida também, né? De saber se tem perfil e tudo mais. Então, isso eu acho que é importante, mas não tem muito segredo, assim. Você tem dar a cara a tapa nas situações. Independente disso, você tem que... A base do processo é a sua preparação teórica, né, de estudos e de procurar ter uma boa formação, de procurar participar de cursos relacionados, né, enfim, a gente falou de várias áreas de atuação aqui, até hoje de medicina regenerativa, então medicina da dor, pós-graduações, cursos vinculados com chancela de CBF, por exemplo, de federações estaduais. Então você começa a se inserir nesse meio, você está dentro dos profissionais que trabalham no futebol. E você conhece pessoas, você aumenta a sua rede de contatos. E isso faz com que você, sendo ativo nessa procura, ativo nesse processo, aumenta e muito a possibilidade de você ter oportunidades dentro da profissão. E fazer algo diferente. Para mim, eu sempre fui nos lugares e a maior parte das vezes que me elogiavam era: os outros que vieram aqui nunca fizeram isso. E é assim que eu enxergo o médico do esporte. Ele tem muito a agregar. E muitas vezes a gente quer só estar lá para cumprir tabela, né? E ao mesmo tempo, se você fizer um trabalho bem feito, você vai ser lembrado porque você fez algo diferente. E Legado, né? E aí é o que eu acho que vale a pena, né? Você investir, colocar a cara a tapa, porque não adianta nada dar a cara a tapa e estar ali só para ganhar o dinheiro, para acabar logo, vou assistir um joguinho e vou embora. Porque muita gente acha que é assim, né? Vou ficar ali na ambulância, nunca acontece nada, e aí vou ganhar meu dinheiro e vou embora. Vou ficar acomodado. E ainda reclama de não ter oportunidade. Porque fala assim, eu tô lá sempre, mas ninguém nunca me deu uma oportunidade. Mas o que você fez diferente? Às vezes assim, tu pega, a pessoa tá ali, ela tá o tempo inteiro no celular dela, tá aproveitando ali que não tá rolando muita coisa, que tem a demanda espontânea dela ali, demanda de ela levantar, uma demanda responsiva, né? A demanda responsiva ela é muito baixa, assim, tipo, vai acontecer alguma coisa que outra, daí tu tem que interferir. Mas se tu ficar procurando problema, tu vai achar problema. E se não tá rolando problemas, tem pessoas ali, né? E se tem pessoas ali, tu pode interagir com elas. Então tu fala com o motorista ali da ambulância, tu fala com um, fala com o outro, ajuda em uma coisa que outra. Eu acho que, cara, essa rede é isso que eu acho que é o que faz dar certo. Entendeu? Por isso que o caminho de fazer dar certo, acho que é muito mais a atitude de quem quer fazer dar certo. É tipo assim, tem uma série de... Tem um comportamento, um padrão de comportamento que tem que ter, que acho que é esse comportamento que tu falou, de o cara tá buscando, querendo resolver, ajudando. Existe uma questão de capacidade técnica, né, que a gente adquire durante a formação, mas a gente tem que entender a implementação daquilo no meio. E acho que algo muito importante é ter referências também. Conhecer pessoas com as quais a gente pode conversar. Porque eu posso te dizer assim, Mourão, cara,
tô nesse cenário e tal, tá rolando isso. Como que eu lido com essa situação? Tu já passou por alguma situação parecida? Eu acho que isso é uma coisa que faz bastante diferença para acelerar o processo de a gente aprender com os erros dos outros, assim, né? Em vez de só com os nossos próprios erros. Quais erros que tu acha que tu cometeu na tua carreira que tu falaria para alguém não cometer se ela começasse hoje, pensando em ajudar essa pessoa a acelerar o seu processo? Eu sempre falo, assim, as pessoas que me procuram, né, por conta muito do futebol, assim, né, que gostam da área, que tem curiosidade para saber, ou dentro da medicina esportiva, até os alunos da pós-graduação, eu falo que uma coisa que eu me arrependo de fazer, quer dizer, me arrependo de não ter feito, é ter ficado o tempo da minha formação sem ter dado a cara a tapa em redes sociais, eu acho que de maneira profissional. Então foram 2 a 3 anos ali que eu acho que fizeram falta nesse sentido. Justamente por me sentir tolhido. Acho que é natural isso, né? A gente achar que não está preparado para fazer, né? Para começar. Então, eu falo hoje, quem me procura aqui é R1, que está começando pós-graduação, eu falo assim, fala sobre esse tema, mete a cara. Não liga para quem você vai... Em qualquer lugar a gente vai ter pessoas que vão te desmotivar em relação a isso. Então, o meu maior arrependimento é ter menos 2, 3 anos do que eu poderia ter feito lá atrás, nesse sentido, que provavelmente me traria uma visibilidade maior, né, hoje profissionalmente. Então, esse é um dos erros que eu considero que são cruciais assim, no início de carreira de alguém, sabe? Isso não impede você de ser ético no que você fala, né, de ser humilde também, nesse sentido, de gerar discussões, né, de promover, né, as discussões aí dentro do que você tem know-how de falar, do que você gosta de falar. Então, essa eu acho que é uma das coisas que eu errei lá atrás, eu considero que foi um erro meu, porque foi uma falta de atitude nesse sentido, e que eu procuro sempre estimular as pessoas que têm essa dúvida, né? Então, para querer trabalhar na área, querer trabalhar num determinado segmento assim, profissional, eu chego e falo, cara, começa a falar disso, poste sobre isso. Aí é engraçado porque aí eu vejo nas redes sociais e tal que a pessoa fez e tudo mais, curte, comenta, sabe? E estimula a pessoa, porque isso é bacana, assim, você ser enxergado como uma referência, não que seja a melhor pessoa, né, da profissão em si, mas exatamente, da pessoa te ter como uma pessoa que já viveu o que você quer viver, o que você tem vontade. Então é muito bacana você dar esse retorno também para as pessoas, sabe? Então eu procuro muito fazer isso. Então os erros, eu acho que o principal que eu falaria seria esse, né? Claro, a gente tem muitos erros aí que a gente vai cometendo ao longo da nossa vida, mas eu acho que em relação a esse talvez essa falta de atitude nesse sentido, de ter dado a cara a tapa mais cedo, é algo que eu procuro estimular para que as pessoas não cometam o que eu cometi. Mas é totalmente compreensível também, né? Porque a gente entra num meio ali da residência, você tem medo do que o seu chefe vai falar, do que as pessoas vão falar, e é completamente normal, faz parte. Eu até sempre comentei com o Matheus sobre isso, porque é uma qualidade que ele já trouxe desde a época antes da residência, que ele tinha um canal no YouTube, e ele já divulgava o trabalho dele. Ele até parou por um tempo e eu falava, você não pode parar, você é muito bom nisso. Aí eu perguntava, e aí, como que é a melhor maneira de eu me tornar assim? Ele falava, cara, fazendo. Você tem que fazer. Exatamente. E aí a primeira vez vai ficar horrível, a segunda vez vai melhorar um pouco, e aí depois você vai aprendendo com seus próprios erros. Você tem que dar a cara a tapa. Até a gente trouxe 2 residentes nossos lá da Unifesp para poder vir aqui, justamente para estimular eles a forma de divulgar o trabalho, porque eles estavam começando um trabalho na internet, na rede social, e eles ficavam perguntando pra gente, nossa, cara, mas é muito difícil, não sei o quê. Continua, é a constância. É a constância e a cara a tapa, o tempo inteiro sendo provado, sendo criticado, e em algum momento você vai conseguir chegar lá. A gente vive num mundo agora muito interligado, até essa própria questão que tu falou de conexões, de networking, foram palavras que tu usou muito, network é muito forte nesse meio. E a gente também está fazendo conexões online.
Claro que o offline tem que acompanhar o online, né? Não adianta nada tu ser o cara no online, no offline tu é um baita de um escroto, ninguém não vai ter moral nenhuma. Mas isso tu falou, de ir se posicionando, ter, assim, saber que tu pode estar errado, saber ouvir uma crítica, saber discutir, entender que tu não é o dono da razão. Eu acho que a gente vai, à medida que a gente vai enfrentando isso, principalmente na pele, a gente vai enxergando as melhores diretrizes de comportamento e formas de navegar nesse mundo. Mas achei muito legal que tu falou que tu tenta trazer isso, tu já tinha comentado antes com a gente que tu tenta trazer dos teus erros para galera mais nova, para estimular, para realmente modificar alguma coisa. E a gente sabe que tu também está agora sendo mentor de médicos que têm desejo de trabalhar no futebol, e tu tá ajudando a aprender, tu tá ensinando com os teus erros também e com a tua expertise como navegar nesse mundo, né? Se no teu tempo que tu começou tivesse algum tipo de produto nesse sentido, uma mentoria sobre o futebol, sobre o médico no futebol, tu veria valor? Tu participaria de uma mentoria assim? O que tu faria? Olha, realmente é algo que eu pensaria absurdamente em fazer, porque eu acho que a primeira coisa é a pessoa ter claro na mente, assim, de ter a vontade de trabalhar, né? Então, porque às vezes você está inserido, mas você tem dúvidas, você tem pouco tempo, né, de trabalho, pouca experiência, mas às vezes você tem a curiosidade, né, saber se você tem o perfil também de se encaixar nesse ambiente. Porque a ideia, assim, eu até brinco, né? Eu não quero ensinar ninguém a ser médico, né? Nós somos médicos, né? Cada um com a sua faculdade, com a sua formação. Mas todo esse bate-papo que a gente vem trazendo aqui são situações que eu só estou podendo falar porque eu estou há 8 anos vivendo isso, né? Então, foram situações que eu aprendi com coisas que deram certo, outras que eu tive perrengues absurdos assim nesse trajeto ao longo dos anos, né? E que a grande maioria acabou dando certo, mas e outras que foram situações que ficaram também marcadas para que eu não repetisse, não cometesse os mesmos erros, né? E é muito, muito contexto de burocracias envolvidas, até comentei, né, sobre contratos, avaliações para participação, às vezes atleta que não tem a segurança de fazer uma atividade física e você está como médico do clube e você é responsável por uma situação nesse sentido. Como lidar com a situação política toda que a gente sabe que existe, Exato, né? Sem pisando em ovos, né? Esse termo eu gosto, hein? Esse termo pisando em ovos é algo que é bem presente nesse sentido, mas isso não impede de você ser ético. Você isso pisar em ovos no sentido de conversar, de expor uma situação que você julga esteja correta, você precisa, a pessoa necessariamente não é obrigada a saber que está correto, você explica, né? Você senta, você conversa, tem você mostra outra que tu vai gostar, as pessoas. Que é que para fazer um omelete a gente tem que quebrar alguns ovos. Então, essa é um bom termo também. Umas frases boas, né, do Matheus aí. Então, e é muito... a rotina dentro do futebol exige muito disso. Porque você tem interesses por trás, é natural isso. E você é um esporte de maior paixão nacional. Com torcidas, né, monstruosas, assim, de clubes com milhares aí de torcedores. Com atletas de 16 anos com multa de 100 milhões de euros nas costas, sabe? Então, você começa a lidar com umas situações em que você tem pressões em volta, né, do seu trabalho, das suas decisões, mas que você tem que ter também a noção que você está preparado para encarar essas situações, que você tem o seu respaldo, né, de preparação, de estudo, de embasamento teórico para argumentar, por exemplo. Mas o jogo de cintura ali é muito na rotina, né, do que você vai aprendendo ali no dia a dia, né? Então essa experiência, essa expertise, assim, você não necessariamente vai nascer com ela. Você precisa se submeter a algumas situações para você crescer. Então isso faz parte, isso não é em jogos aleatórios, assim, ou então meses, às vezes são anos necessários. Então esse é um dos principais raciocínios que me levou, assim, a ter
ter a vontade de desenvolver esse projeto da mentoria que tu comentaste, porque é muito bacana, assim, muitos, e até alunos de medicina, me procuravam, assim, passar um dia, ver como funciona e tudo mais, e, pô, foram muitas pessoas aí ao longo desses anos, e até encontrava profissionais nos interiores aí não só daqui do estado, pelo país, com realidades totalmente diferentes de estrutura, de vínculo de trabalho, de segurança, né, de trabalho. E a gente vai sempre aprendendo com cada uma dessas histórias, né? Eu acho que, até para exemplificar, eu tive acho que um dos momentos mais marcantes, uns casos mais marcantes que eu tive no futebol, em termos de complexidade, assim mesmo. Foi uma transferência de UTI aérea que eu tive que fazer com um atleta do Sub-20. E no final das contas, o que aconteceu, assim, resumidamente? O atleta ele teve foi submetido a uma apendicectomia complicada, uns 5 anos antes, assim. E aí, complicação tardia, né, da cirurgia, justamente, né? Aí o CRM positivo entra, né? Justamente num final de semana... Final de semana não, desculpa. Geralmente você faz um jogo fora, você viaja um dia antes, joga viaja terça, joga quarta e volta quinta, né, por exemplo. Geralmente é assim que funciona. Então, nesses 3 dias, o atleta evolui com um abdômen agudo obstrutivo. E assim, que foi evoluindo do primeiro para o segundo para o terceiro dia, classicamente, com dor discreta abdominal, com um pouco de náusea, vômito, aí o abdômen rigidaço, assim, sabe? Sem evacuação, clássico. E aí, 3 dias sem dormir, né? A primeira madrugada no hospital com sintomático, na segunda madrugada, exame de imagem. E aí, clássico, empilhamento de moeda, aquela história, né? E aí a gente está falando de uma situação muito... a gente clínica cirúrgica aqui já, né? E aí é uma situação que foi necessário tomar uma decisão ali. Isso foi no Rio de Janeiro. Era um jogo do Santos contra o Fluminense no Brasileiro Sub-20. E nessa madrugada a gente ia embora tomava café 8 da manhã e ia embora, né, pra cá, pra São Paulo. E aí no meio da madrugada eu tive que tomar uma decisão. Falei, o atleta vai ficar internado com sonda, desobstruindo, sendo que é um caso que provavelmente vai para uma abordagem cirúrgica, só que eu tô no Rio de Janeiro, né, o atleta é de lá de São Paulo, então vamos lá. Eu fico com o atleta, a delegação vai embora, eu entro em contato com na época o gestor do futebol do clube, passa a situação, entra em contato com a família do atleta para passar a situação, entra em contato com o enfermeiro do clube, que aí aciona o plano de saúde do clube, e aí era realmente algo que me deu um grande respaldo de estrutura para isso, porque aí aciona a transferência, né, de um hospital no Rio de Janeiro para um hospital para o Einstein em São Paulo. Então, nisso você dá toda assistência para o atleta ali, sendo que ele está tendo assistência de uma internação hospitalar, né? Mas você dá assistência no sentido de estar do lado, de ser o responsável médico, que nenhuma outra pessoa da delegação que não fosse você, médico, poderia dar esse determinado respaldo e segurança, inclusive, né? E você representando um clube de uma instituição absurdamente relevante, né? E imaginando, de repente, alguma situação que pudesse acontecer drástica também, né? E com esse respaldo num clube gigante por trás. Então, é uma situação que foi, acho que uma das mais significativas, assim, de complexidade que eu tive que lidar. Caraca, eu achava que o Mourão só passava gelol na galera. Achei que era só sprayzinho. Água gelada. Água gelada. E aí, pô, ainda foi época de pandemia, na época, 2020 mais ou menos. Então exigiu bastante, assim, de um suporte como responsável, né? De uma assistência para pessoas e familiares e gestores e o atleta no centro. Então, era 8 da manhã que a gente ia embora. Eu sei que no final das contas foi UTI aérea ali do Santos Dumont para Congonhas. E aí o atleta na ambulância quando ele entrou, ficou internado, estava no quarto, aí eu fui para casa. Foi meia-noite que eu cheguei em casa. Da época de pandemia, foi a época que eu ainda peguei o Covid. Então, quando era para dar, deu tudo certo, mas no final sempre tem alguma coisa que pode acontecer, né? Mas brincadeiras à parte, então é uma situação que a gente não vive isso. Uhum. Imagina lidar com uma situação dessa. E o aprendizado foi
foi absurdo, foi até coincidência. Umas semanas depois teve um atleta do profissional que também precisou de um transporte aéreo, de uma competição internacional, e aí acabou que dividiu experiências. Então foi uma situação que ajudou outro colega também a lidar, sabe? Então é muito disso. Eu já tive situações que eu precisei pedir opinião para colegas de outros clubes, né, que são da nossa área, enfim, às vezes necessariamente nem conhecidos, né, a gente conhece na hora e dialoga, e que eu aprendi também. Então é possível você, com as experiências mais, digamos que impensáveis, né, de ser vividas dentro do ambiente do futebol, aí você acaba também ajudando outros profissionais. Então acho que é isso que fica, assim, as experiências, e você sempre ajudar também, né, quem tá próximo. E o legal para mim é exatamente isso, diante dessa oportunidade que você viu, que dentro do mercado não tinha alguém para poder orientar outros profissionais e criar um produto que seja legal, com pessoas legais, que tenha experiência no esporte. Eu até queria te dar esse espaço para poder falar para a gente onde encontrar essa mentoria, como que faz para se inscrever. Antes de ele falar, só para falar assim, Mourão, que só por esse relato, se eu tivesse desejo de trabalhar com futebol, eu ia querer virar teu aluno e fazer essa mentoria. Cara, uma coisa que eu nunca me arrependi de investir foi em conhecimento e capacitação. E acho que é muito importante, fora aquela coisinha de aula e tal, vídeo-aula, ter alguém como referência, tipo, ter alguém como um mentor, que é a palavra que está em alta agora, um mentor, ter mentores, ter pessoas que a gente pode aprender através dos erros delas e que a gente pode buscar um direcionamento. Cara, isso aí acelera muito a vida de qualquer um. Então, só dando aquela moral antes de tu apresentar, eu vi valor aí. Pô, obrigado até pelo espaço, né? O Vitor e o Matheus também jogando mais pra cima ainda. Então, fico feliz assim mesmo. E da mesma forma, eu tô aqui hoje num espaço que vocês estão desenvolvendo e vocês têm total mérito em relação a isso. É algo que às vezes todo mundo tem vontade de fazer, mas tem que dar o start. Então, vocês, cara, em relação à nossa área, à nossa especialidade, vocês estão de parabéns demais, assim. Esse podcast, o conteúdo, o valor desse aqui para quem tá assistindo é coisa de só maluco. Vem gente assim, boa, só vem gente boa. Pô, eu olho aqui, eu falei, cara, eu vou estar no meio dos famosos aqui, aí eu me sinto privilegiado assim também, né? Tá muito acima, né? Legal. Mas aí, brincadeiras à parte, assim, obrigado pelo espaço mesmo. É um projeto que pelo menos um ano já eu tinha vontade de implementar, justamente porque foi algo natural acontecendo. Não foi, digamos, eu não estava colocando no papel, sabe? Mas as pessoas procuravam, né? Como eu até falei, estudantes e profissionais dos interiores e outros locais, assim, a gente trocando experiências e aí trocando contatos, né? Enfim, grupos de medicina do futebol. Então foi algo que foi naturalmente acontecendo, assim, sabe? Foi naturalmente desenvolvido. E aí, nesse ano, eu resolvi, vou botar no papel, porque tem a ideia, como eu falei, não é formar médicos. Não tem por que eu chegar e buscar na medicina do futebol falar sobre lesão muscular. Porque isso, assim, é uma prerrogativa nossa. A gente, né, faz parte do nosso estudo, do nosso conhecimento, de quem lida da rotina do dia a dia com o futebol. Mas todas essas experiências, gestão de pessoas, o posicionamento, o offline estratégico, né? Você entender o que de fato é um médico de alta performance, né, dentro do seu contexto, independente do clube, de estrutura que você trabalhe, mas se posicionando, né, com situações críticas, no fio da navalha, digamos assim, né, de entender os demais profissionais envolvidos, a tua visão multidisciplinar, a tua função também como um gestor, né? Eu falo gestor, as pessoas pensam que é sempre chefe e tal, mas não é necessariamente um chefe. Então, lá no Santos, acabou que naturalmente assim, as conversas foram funcionando muito dessa forma nos primeiros anos que eu tive a oportunidade de trabalhar lá. Então você começa a unir as pessoas de uma forma que a engrenagem começa a rodar. E isso é algo que a gente não estuda, não vê dentro de maneira prática na nossa formação, tanto acadêmica de faculdade e formação de residência ou pós-graduações. Então o raciocínio é justamente isso, trazer essa vivência, essa prática, né?
isso tudo que eu vivi ao longo desses 8 anos para cá, para que a pessoa entre menos cru possível, digamos assim, entre preparada para lidar com essas situações e não deixe que o seu conhecimento teórico dentro da medicina, dentro da sua respectiva especialidade, independente de medicina esportiva, de ortopedia, de cardio, medicina da dor, qualquer que seja, o ambiente não faça com que seja impedido de desempenhar um bom trabalho. Então, o raciocínio é justamente esse, né? A gente, claro, tem as nossas reuniões, né? São 3 meses aí que a gente vai acompanhando bem de próximo, com todo esse raciocínio aí por trás, mostrando todo esse respaldo necessário, trocando essas experiências para que a pessoa ela entre com segurança, né, no mundo da medicina do futebol. Legal. É só de ter assim um ambiente com pessoas que estão querendo o mesmo que a gente, que estão falando da mesma coisa, que estão com desafios que a gente talvez esteja no dia a dia. Isso aí já é o networking, né? Isso daí já é uma primeira etapa, já te faz conexões e eu acho que deixa mais a tua mente trabalhando em buscar possibilidades, assim. Aquela ideia de que a gente é a média das pessoas que a gente convive, né? Aí também tá convivendo com pessoas que estão buscando o que a gente busca, aumenta a chance de a gente alcançar, né? Exato. E hoje em dia as inscrições estão abertas, onde que o pessoal pode encontrar para poder fazer parte de tudo isso? Legal, tá? As inscrições estão abertas. Lá no meu perfil do Instagram tem o link lá direcionando. Como é que é o arroba? O arroba drmourão, né? Tudo junto, sem ponto, sem hífen. Então aí lá na bio do meu perfil tem lá, você acessa o link, direciona direto para conversar lá com a responsável lá da minha equipe. E aí tem todas as instruções e nada impede também de entrar em contato, mandar um direct, perguntar. Sempre fui super disponível, assim. Às vezes a gente até demora um pouquinho para responder. Eu até brinco, né? Tô com 2 filhos hoje em dia, né? Então... Cara, pô, nem me fala. Volta e meia eu encontro alguém que me fala: cara, eu te mandei uma mensagem lá no Instagram há uns 6 meses, tu não me respondeu. Porra, velho. E quando vai para solicitações velho. ainda fica... Aí perde, as né? solicitações. Teve uma vez que eu respondi uma pessoa que foi... Nossa, foi uns meses, assim. Aí eu entrei em contato, eu falei, pô, desculpa, que foi para solicitações e tudo mais. E engraçado que eu tenho acho que 5 mil e poucos seguidores, né? E era uma pessoa com, assim, muitos seguidores querendo falar comigo. E aí até o contrário, né? Parecendo que eu que tinha muitos seguidores na época. Então, quando vai para solicitações, às vezes se perde, é natural. Mas depois entra e vê e atualiza, faz parte. Não, ele responde. Então eu queria, finalizando aqui, poder te agradecer muito por estar aqui com a gente. Foi um prazer essa resenha da gente aí. Espero que você volte mais vezes pra gente falar sobre outros assuntos também. E eu também quero agradecer, né, Mourão? Muito obrigado pela presença. Tua presença é sempre top. Muito bom estar contigo. Tu é um cara que inspira, tu é um cara que tá sempre em movimento. Então, bem-vindo ao Movimento Cash até, né? Movimento Cash. Eu tava esperando ansiosamente esse trocadilho do Matheus. O trocadilho não foi intencional, por isso que ficou um ar de esquisitice. Não, mas brigadão, Mourão, por estar aqui. E para quem tá assistindo aí de casa, quem tem amigos aí que querem trabalhar com futebol, que gostam do futebol, que tem dúvida de como funciona, de como é a medicina esportiva, tudo isso, envie esse episódio para esse amigo que você pode estar ajudando ele dessa forma. Nos dá aquela avaliação 5 estrelas, que isso ajuda a gente a impulsionar o nosso trabalho. E não esqueçam de conferir aí, @Dr. Mourão. Um abraço e até a próxima. Valeu, tchau, obrigado.